Classificados do Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus têm até sexta-feira para entregar documentos exigidos no edital. Wilson Lima anuncia retomada das obras do conjunto residencial Osias Monteiro 2. Governo do Estado fecha 2020 com investimento em mais de 800 projetos artísticos do Amazonas. Seleção da bola de ouro da revista francesa France Football tem Pelé, Ronaldo e Cafu. Brasil registra 526 mortes por Covid-19. O governo diz que só pode apresentar cronograma após aval da Anvisa. Morre Paulinho, vocalista do Roupa Nova, após contrair Covid-19. Colégio Eleitoral confirma Biden como presidente dos Estados Unidos. Corpo encontrado com marcas de tiros no bairro de Santa Etelvina. Homem executado com 10 tiros dentro do seu carro. O Jornal da Manhã, 72 anos do ar, está começando agora. 5:47 em Manaus. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Instituto Climatempo está prevendo muita chuva para esta terça-feira. De acordo com o Instituto, é 90% de a probabilidade de chover 30 milímetros hoje. Parte disso já caiu durante a madrugada. O dia amanhece nublado a parcialmente nublado com temperatura na marca dos 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 30 graus centígrados. A umidade relativa do ar está em 85%. Hoje é terça-feira, 15 de dezembro. Esta é a edição de número 85.026 do Jornal da Manhã. Dia de Santa Maria Vitória de Fornaristrata. Também é o dia da mulher operadora do direito, advogada. Dia do arquiteto e urbanista. Dia do jardineiro. Dia Nacional da Economia Solidária. Dia do Esperanto. Dia Internacional do Chá e Dia da Declaração dos Direitos nos Estados Unidos. E já se passaram 350 dias do ano e faltam agora 16 para terminar 2020. Fatos acontecidos nesta data. Era fundada em 1896 por iniciativa de seu primeiro presidente, a Academia Brasileira de Letras. Fim das transmissões da TV Excelsior às 17h56 em 1970. Futebol. O Grêmio se sagrava campeão brasileiro em 1996 ao vencer a Portuguesa por 2-0. 5:48 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Itamar Jardim, e bom dia você, ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos às primeiras do dia. Uma pesquisa realizada pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, encontrou plantas da região amazônica com potencial citotóxico contra células tumorais de câncer de cólon, gástrico e de fígado. A análise foi feita no âmbito do Programa de Apoio à Iniciação Científica, coordenado pela Diretoria de Ensino e Pesquisa e conta com apoio financeiro no meio de bolsas de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPIAM. Denominado Avaliação de Citotoxicidade de Extratos Etanólicos de Plantas Encontradas na Amazônia, o projeto ficou em primeiro lugar na 11ª Jornada Científica PAIC 2019-2020. O trabalho marca uma nova linha de pesquisa. Para celebrar 30 anos de carreira, o ator e diretor Arnaldo Barreto lança neste mês a mostra Um Espelho, a Arte e o longa-metragem Entre Nós. Os projetos têm apoio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tendo sido contemplados no edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult, por meio da Lei 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc. O artista amazonense começa a contar a sua história por meio de fotos, vídeos, jornais, adereços e figurinos dos principais trabalhos do acervo pessoal nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, na abertura da exposição Um Espelho, a Arte e Eu, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, situado na Avenida 7 de Setembro, número 1546, no centro de Manaus. O acesso é gratuito e o agendamento pode ser feito pelo portal da cultura, cultura.am.gov.br. Em um ano atípico em que se vivencia a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19,
As datas comemorativas do mês de dezembro devem ser desfrutadas com cuidados redobrados em relação à saúde. E para aqueles que não abrem mão de comprar os tradicionais presentes de Natal ou aquela roupa nova para usar na noite de Réveillon e entrar no próximo ano com o pé direito, a Secretaria reforça que as compras online devem ser priorizadas. Caso haja necessidade de ir presencialmente, o cidadão deve optar por ir em horários alternativos e escolher centros de compras com menor fluxo de pessoas. O infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, Antônio Magela, faz questão de frisar a importância de se manter o uso da máscara, higienizar com frequência as mãos com água e sabão e ter sempre por perto álcool gel. 5:52 em Banal. Nos dias 15 e 16 de dezembro, hoje e amanhã, portanto, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da coordenação da Rede Cegonha, realiza a terceira edição do Fórum Perinatal para Profissionais de Saúde do Estado do Amazonas. Neste ano, a edição será transmitida pelo Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC, com acesso pelo aplicativo Mano e pelo canal SES-AM. No YouTube. No dia 15, hoje, as discussões serão voltadas para a capital e no dia 16, amanhã, para o interior do Amazonas. O objetivo do Fórum Perinatal é discutir e pactuar propostas para organizar uma rede de cuidados integral e humanizada de atenção às mulheres e aos recém-nascidos, favorecendo o acesso às práticas de saúde que defendam e protejam a vida. Após a abertura, será iniciado um ciclo de palestras e mesas de debates com representante da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, Censa Manaus, profissionais de saúde das maternidades e dos ambulatórios de alto risco. Segundo a coordenadora, o fórum visa também colocar em foco os principais problemas e as prioridades de atuação dos diversos setores componentes do Sistema Único de Saúde SUS e da sociedade. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, destinou recursos na ordem de R$300 mil fruto de emenda parlamentar do orçamento impositivo de 2021 para a implantação do laboratório de robótica na Escola Estadual Raimundo Carvalho, situado no município de Tabatinga. A LOA 2021 encontra-se em pauta para ser aprovada nesta semana no plenário Rui Araújo da Assembleia Legislativa do Estado. O documento foi entregue pelo deputado Cabo Maciel ao suplente de vereador pelo PL em Tabatinga, sargento PM Magno Souza, que agradeceu o parlamentar pela importante contribuição que realiza em favor dos jovens de Tabatinga. Manaus 5:53. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo SETEMP, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação SEDECT, divulga 18 vagas de emprego para esta terça-feira. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail atendimento@gmail.com. As vagas são para promotor de vendas, vendedor, enfermeira comercial, supervisor de cálculo técnico de telecomunicações, técnico e serviços gerais, PCD. 5:54. 5:54, durante o lançamento do Agro Amazonas, governador Wilson Lima e ministro Onyx Lorenzoni entregam caminhões a agricultores de 16 municípios do estado. O governador Wilson Lima e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, entregaram ontem 16 caminhões baú que vão beneficiar 300 agricultores familiares de 16 municípios do Amazonas. A solenidade foi realizada no pódio da Arena da Amazônia, onde o governador também lançou o programa Agro Amazonas com o objetivo de diversificar a matriz econômica do estado através do incentivo ao setor primário. É um recurso do governo federal, através do ministro Onyx Lorenzoni aqui do Ministério da Cidadania, o ministro que sempre tem nos apoiado, inclusive nos ajudou que esse ano nós tivéssemos um aumento maior de recursos para a compra da agricultura familiar. Isso daí vai ser importante para a gente seguir nessa construção de recuperação das atividades econômicas, levando em consideração o planejamento que o estado do Amazonas tem feito para fazer com que esse setor seja cada vez mais pujante. O Agro Amazonas contempla ainda ações de capacitação e assistência técnica do IDAM, fortalecimento das cadeias produtivas por meio da ADM
BNDES com iniciativas como o Programa de Regionalização da Merenda Escolar e o Programa de Acompanhamento da Produtividade e o Balcão de Agronegócios. Com a ADAF, o programa também vai ampliar ações de defesa sanitária animal e fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos. Os veículos foram adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos PAA do Governo Federal, com investimentos de R$2.432.000 e vão ajudar no escoamento da produção dos agricultores. Neste biênio, o Ministério da Cidadania dobrou os repasses do PAA ao Amazonas em relação ao biênio anterior, chegando a 13,4 milhões de reais para a aquisição de 5,6 mil toneladas de produtos da agricultura familiar. Em seu discurso, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, destacou a importância do programa de aquisição de alimentos. Só para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, este programa, este ano no Brasil, já alimentou 12 milhões de pessoas vulneráveis no Brasil. O governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro, olha para o Amazonas com carinho, com a preocupação da cobiça externa, mas se empenha de maneira decisiva a que todos os amazônidas possam aqui viver em paz, com tranquilidade e com a certeza de que há presente e há futuro para cada um de nós e para as nossas famílias. Manaus 5:57. O governador Wilson Lima assinou ontem o decreto número 43.182/2020, que isenta os produtores de ovos da região do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, tornando o produto regional mais competitivo em relação a outros estados. O incentivo estimula o crescimento da atividade e a manutenção ou ampliação dos postos de trabalho no Amazonas. O incentivo fiscal do governo do estado ao segmento é na modalidade crédito presumido, correspondente a 100% do valor do ICMS devido nas saídas internas de ovos. O Amazonas vinha sofrendo a concorrência de outros estados, principalmente daqueles que também são produtores dos insumos consumidos pela cadeia produtiva do segmento, como ração, e que, por isso, podem oferecer o produto por um valor menor. Após uma série de reuniões realizadas de forma online com entidades e associações ligadas à piscicultura do estado, o presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, Sérgio Litaif Filho, assinou na manhã desta segunda-feira o regimento interno da Comissão Interinstitucional que visa articular o pagamento da subvenção econômica dos pescadores manejadores de pirarucu. A Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas, Cefaz-AM, enviou na última quinzena do mês de novembro 1.065 cartas para pessoas físicas que estão com imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação, o ITCMD, em aberto, referente aos anos de 2016 e 2017, orientando-as a recolher espontaneamente o tributo. Os valores foram levantados com base em declarações de imposto de renda apresentadas à Receita Federal do Brasil nos períodos citados, nos quais foram relatada a doação de dinheiro ou de bens e direitos, o que constitui fato gerador para a cobrança do ITCMD. Fortalecer o processo de gestão participativa dos recursos naturais para o desenvolvimento econômico sustentável, conservar a biodiversidade e incentivar a manutenção das reservas de carbono nas áreas úmidas amazônicas são os principais objetivos de um novo projeto financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente no Brasil, coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura FAO e outros parceiros locais. O investimento no valor de 3,4 milhões de reais doados pelo chefe e 18,6 milhões de dólares de financiamento nacional será direcionado para atividades desenvolvidas em 3 estados da federação: Pará, Amapá e Amazonas, desde a costa paraense e amapaense até a região do Médio Solimões, dos municípios de Tefé, Uarini, Alvarães e Maraã, impactando quase 6 mil pessoas e mais de 18 milhões de hectares. A Prefeitura de Manaus finalizou a implantação do prontuário eletrônico do cidadão UPEC em 100% das unidades básicas de saúde, as UBS. Assim, os registros de atendimento do usuário podem ser acessados em todas as unidades básicas da rede municipal
digital, garantindo melhor acompanhamento e resolutividade do serviço. Operando com software ESUS-PEC, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, o processo de implantação teve início em Manaus no fim de 2016, com um projeto piloto, sendo concluído no mês de novembro deste ano. A Prefeitura de Manaus começou a receber ontem os documentos dos candidatos classificados no programa Bolsa Universidade. Nesta edição, devido à pandemia do novo coronavírus, a entrega acontece exclusivamente de forma online, pelo endereço www.bolsa.manaus.am.gov.br. Os classificados deverão enviar a documentação completa e especificada no edital até às 17 horas da próxima sexta-feira, dia 18, para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição e garantir o benefício da bolsa. A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional ESP, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, SEBAD, coordena a seleção. Manaus, 6h08. O Jornal da Manhã vai até Manacapuru, de onde fala Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Servidores recebem última parcela do 13º salário a partir de hoje. Ao aproximar-se das festas de final de ano, servidores públicos ativos da Prefeitura de Manacapuru terão a segunda e última parcela do 13º salário pagos a partir desta terça-feira, 15 de dezembro. Para evitar aglomeração na agência bancária, o pagamento será executado em 4 dias, separados por segmentos, e se estenderá até sexta-feira, quando assim se sanará o compromisso assumido pelo prefeito Beto D'Angelo com a antecipação do 10º a todos os servidores municipais. O pagamento é uma das formas de valorização do servidor público manacapuruense. Assim, estamos mantendo o nosso compromisso firmado desde o início de nossa gestão, onde sempre realizamos o pagamento da primeira parcela no mês de julho e o restante no fim do ano, garantindo assim o movimento da economia local neste período, disse o prefeito Beto D'Angelo. Segue o cronograma de pagamento. Terça-feira, 15, ou seja, hoje, recebem servidores da educação e aposentados. A partir de amanhã, quarta-feira, 16/12, até sexta-feira, 18/12, servidores da prefeitura e os servidores da saúde. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h09. Com um planejamento estratégico em um ano de pandemia, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa fechou o ano de 2020 com mais de 800 projetos contemplados em editais, alcançando direta e indiretamente mais de 30 mil pessoas, sejam artistas, produtores e membros da cadeia produtiva cultural. O balanço foi apresentado nesta segunda-feira em coletiva de imprensa. Idealizada pelo coletivo Visagem de Escritores de Fantasia e Ficção Científica, a primeira Flama, Feira Literária do Amazonas, nasce com a proposta de veicular a produção independente de artistas literários da região norte em formato virtual, entre os dias 18, 19, 20 e 26 de dezembro, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do coletivo Visagem. Financiada pelo Prêmio Manaus de Conexões Culturais via Lei Aldir Blanc, promovido pela Manaus Cult, a primeira Flama reúne uma programação diversa com bate-papos, oficinas, saraus e lançamento de livros, tudo em formato gratuito e com certificação de horas. Um dos destaques da Flama é o lançamento gratuito do e-book Encantarias, volume 1, Histórias de uma Amazônia Futurista, primeira publicação do coletivo Visagem, com contos assinados por autores como Jean Santos, O Dia em que Enterrei Miguel Arcanjo, Leila Plácido, Quase o Fim, Carol Piss, A Ponte, Dante Saboia, 2084, Mundos Cyberpunks, Luiz Andrade, Belas Águas Tristes, e Jeff Terrade, As Pitorescas Aventuras de Bamelinho, com edição e revisão de Tammy Rosas e design por Ian Bentes. O livro também contará com formato audiobook disponibilizado gratuitamente via YouTube. O Instituto de Identificação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas adotou novas medidas que permitiram reduzir o prazo de emissão do Registro Geral, RG, e detectar com mais facilidade as tentativas de fraudes na emissão do documento. Neste ano, suspeitos, inclusive, já foram presos em Manaus e no interior do estado. Neste ano foi implantado no Instituto o setor de auditoria e controle de cédulas,
permitindo maior controle do processo de confecção de carteiras de identidade. Para isso foram adotados novos protocolos, tramitações por sistema digital, criação de supervisões para monitoramento em tempo real dos postos de identificação, criação de procedimentos de auditorias, entre outras medidas. Os resultados começaram a aparecer. Foram detectadas tentativas de fraudes em 2 unidades de pronto atendimento ao cidadão, uma no início de setembro e outra em novembro. Com o apoio da Polícia Militar do Amazonas, 2 pessoas foram presas. O governador Wilson Lima assinou ontem a ordem de serviço para a retomada das obras do conjunto residencial Osias Monteiro 2, com 192 unidades habitacionais, localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte. O anúncio foi feito durante a inauguração da nova sede da Superintendência Estadual de Habitação SUAB, na Avenida Efigênio Salles, bairro Aleixo. Wilson Lima destacou que para 2021, mais 2 projetos serão retomados com um total de 800 unidades habitacionais. O governo do Amazonas inaugurou na manhã desta segunda-feira a nova sede da SUAB, que fica localizada na Avenida Efigênio Salles, 1570, bairro Aleixo, zona centro-sul da capital. A nova estrutura visa atender mutuários e beneficiários de programas de moradias no estado. A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador do estado, Wilson Lima, e do diretor-presidente da SUAB, João Braga, além de servidores da secretaria, contemplados com placas em reconhecimento aos serviços prestados à pasta. Na ocasião, Wilson Lima destacou a importância da nova estrutura para a população e também para os servidores. Manaus, 6h13. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSM, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição número 255, divulgado nesta segunda-feira, traz o registro de 451 novos casos de Covid-19, totalizando 187.279 casos da doença no estado. No atual boletim foram confirmados 10 óbitos por Covid-19, sendo 7 ocorridos no dia 13 de dezembro e 3 óbitos foi encerrado por critérios clínicos de imagem, clínico epidemiológico ou laboratorial. O boletim acrescenta ainda que 22.300 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,91% dos casos confirmados ativos. O volume de exportações no Amazonas registrou aumento, com outubro sendo o mês com o maior volume do ano e o maior já registrado desde junho de 2014, apesar dos impactos da economia em função da pandemia causada pelo novo coronavírus. É o que apontam os dados da balança comercial deste mês, elaborados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT. O secretário titular da SEDECT, João Jório Veiga Filho, avalia o atual resultado da balança comercial como um movimento claro de reação das empresas e um sinal de retomada da economia. É com muita satisfação que vemos o crescimento das exportações do Amazonas, já representando de janeiro a outubro de 2020 um aumento de 70 milhões de dólares. É praticamente um mês de exportações, na média com relação a 2019, e também o alcance de 84 milhões de dólares no mês de outubro é o maior valor já exportado num só mês desde junho de 2014. Isso comprova que as empresas conseguiram reagir bem, apesar de um ano tão complexo com a pandemia e que levou a tantas mudanças no nosso cenário econômico, destacou o secretário. O volume de exportações alcançou o total de 85,33 milhões de dólares. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal. Eduardo, na área do pronto-socorro João Lúcio, zona leste da cidade, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada assim, vítima de atropelamento. Na verdade, uma batida entre carro e moto deixou o motoqueiro bastante ferido. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, era por volta de 19h20. 4 acidentes com moto aconteceram ontem em Manaus, aí nas diversas zonas da cidade. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, o homem deu entrada vítima de uma garrafada e gargaladas de garrafa pelo corpo. Tudo aconteceu no bairro Santo Inês,
Era por volta de 19 horas e 15 minutos, quando dois homens estavam bebendo, houve um desentendimento e um sentou-lhe a garrafa na cabeça do outro, que deu entrada no pronto-socorro. Era por volta aí, como eu falei, de 19 horas e 15, 10 minutos, deu entrada em todo ensanguentado, estava com a cabeça rachada e também vários golpes de gargalo de garrafa nas costas, nos braços e nas pernas. Estava todo quebrado. As informações dão conta de que ele deve receber alta ainda no dia de hoje. Não é dessa vez que esse homem vai partir dessa para pior. Ele chegou sim, no Bico do Urubu. Chegou mal, chegou perdendo sangue, mas graças aos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem salvaram a vida deste indivíduo que chegou no Bico do Urubu. Pronto, socorro, Platão Araújo! O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte miserável. Um homem levou uma facada na barriga. Era por volta de 21 horas e 30 minutos da noite de ontem, quando em um desentendimento em um bar localizado na invasão do bairro Nova Vitória, o homem acabou levando uma estocada na barriga. Ele chegou no pronto-socorro mais pra lá do que pra cá. Ele chegou no Bico do Urubu. Ele chegou entre a vida e a morte. Mas os anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem salvaram a vida desse homem. Na madrugada de hoje, eu conversava com o Queginaldo. Alô, Queginaldo, que é da imagem lá do pronto-socorro Platão Araújo. Aquele abraço, Queginaldo. E o Queginaldo me dizia que a noite e madrugada, apesar desse que entrou esfaqueado, foi tranquila no pronto-socorro Platão Araújo. A polícia agindo mais uma vez na cidade. E dessa vez foi um grande trabalho dos policiais da 4ª SICOM. 2 adolescentes, um de 16, outro camarada aí de aproximadamente uns 13 anos de idade, foram levados pela polícia, além de um maior de 22 anos de idade. Eles assaltaram uma drogaria. A polícia foi acionada e rapidamente os policiais da 4ª SICOM, que realizam um grande trabalho na zona leste da cidade, conseguiram prender o bandido e apreender o menor. Mais uma grande ação dos policiais da 4ª SICOM. Parabéns aí à 4ª SICOM, que vem se destacando com grande trabalho na cidade. Trio é capturado com muita droga, aproximadamente 230 porções de droga, e foi na zona sul da cidade. Mais uma vez, os policiais da 7ª SICOM realizaram grande trabalho mesmo. A 7ª SICOM se destaca na área da zona sul da cidade, e o Lucas, de 21 anos, e o Miguel, de 28 anos, foram presos ontem à tarde, lá no Beco JP Silva, no bairro do Crespo. Alô, alô, bairro do Crespo! Prenderam aí ontem 2 traficantes e, de acordo com os policiais da 7ª SICOM, as equipes estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram os 2 que estavam vendendo droga lá no bairro do Crespo. A polícia meteu a mão nos bandidos e os levou para a cadeia. Apreendeu aí grande quantidade de droga. Parabéns aos policiais da 7ª SICOM e da Secretaria de Segurança como um todo. Aliás, Secretaria de Segurança, grande trabalho no final de semana, a equipe aí da CIF que vem fiscalizando, vem monitorando esse pessoal que faz festa, sem nenhum tipo de segurança. As festas tiveram que parar, muita gente, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas lá no DVD, os outros no pagode, não sei o quê. Tem que fechar mesmo. E final de semana, lá vem a Secretaria de Segurança, abre
abre o olho, lá vem o Coronel Bonates pra acabar com a festa. Muita festa aí que vem aí, o pessoal que não respeita o distanciamento, não respeita os protocolos. Final de semana, lá vem a equipe Fechabá e acaba com festa. Parabéns ao Coronel Bonates por essas ações aí que vem salvando vidas na cidade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, o homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 10 balaços pelo corpo. O crime aconteceu no conjunto Viver Melhor, lá na área do bairro de Santa Etelvina, quando 2 homens que estavam no carro foram abordados e o que estava no banco carona acabou sendo brutalmente assassinado. O que estava dirigindo, o que estava ao volante, também levou 2 tiros de raspão. Esse não corre risco de morte, mas o passageiro acabou morrendo com 10 balaços pelo corpo. Encontro macabro. Um homem foi encontrado, o corpo de um homem, na verdade, foi encontrado com marcas de tiro. Tudo aconteceu lá no terreno onde era a invasão do Monte Oreb. O homem estava lá com sinais de tortura e sinais de bala, marcas de bala pelo corpo. Ele foi encontrado por populares. A polícia foi acionada. Logo, rapidamente chegou o carro-tumba do Instituto Médico Legal, bem como os profissionais do Departamento de Perícia Técnica Científica e uma equipe da competente equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que também estiveram no local. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. 2 ônibus do transporte coletivo foram assaltados à noite de ontem. Um na Avenida Max Teixeira, à noite de ontem, próximo ao shopping. Ônibus da linha 418. O ônibus da linha 312 também foi assaltado à noite de ontem. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é com vocês, Eduardo Silva e Edson Melo. Loteria. E vamos falar primeiramente daqui, né? Concurso 5.441, que mais uma vez acumulou 5 acertos, não houve ganhadores, acumulado para o prêmio de hoje em 4.400.000 reais, e as dezenas sorteadas foram estas: 06, 10, 55, 68, 71. A nota fácil, concurso 2.107, 15 acertos, 4 apostas ganhadoras são lados de Ceará, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Cada uma recebe R$312.613,74, e as dezenas sorteadas foram estas: 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 6h32 em Manaus. Esportes. A revista France Football divulgou nesta segunda-feira os jogadores premiados no Bola de Ouro Dream Team, a chamada seleção de todos os tempos. O Brasil foi o país com mais representantes da equipe, com 3 ao todo: Cafu, Pelé e Ronaldo. O sistema escolhido pela revista foi o 3-4-3. E a defesa foi mesclada com nomes que atuaram entre a zaga e a lateral. Um deles foi o lateral direito, Cafu. O capitão do pentacampeonato mundial da seleção brasileira teve a concorrência de outros brasileiros, como Carlos Alberto Torres, Djalma Santos,
Marcelo, Nilton Santos e Roberto Carlos. No meio-campo, Pelé, o maior jogador de todos os tempos, esteve presente. O camisa 10 venceu Zico e Sócrates, por exemplo, enquanto Falcão, Didi e Gerson, que estavam na disputa como volantes, não entraram na reta final. No ataque, Ronaldo Fenômeno foi eleito como centroavante, vencendo Romário. Pela esquerda, Cristiano Ronaldo venceu nomes como Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, enquanto Messi, pela direita, saiu vitorioso na disputa com Jairzinho e Garrincha. E a seleção de todos os tempos ficou assim: goleiro, Lev Yashin da Rússia. Defensores Cafu do Brasil, Paolo Maldini da Itália, Franz Beckenbauer da Alemanha. Meio-campista, Xavi Hernández da Espanha, Lothar Matthäus da Alemanha, Diego Maradona da Argentina e Pelé do Brasil. Atacantes, Ronaldo do Brasil, Cristiano Ronaldo de Portugal e Lionel Messi da Argentina. O placar do jogo de ontem, começando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 20 horas, Operário do Paraná 1, Ponte Preta 0. Vila Nova 1, Ituano 2. Futebol Internacional. La Liga Salta 4, Cádiz 0. E os jogos desta terça-feira, Eduardo. Campeonato Brasileiro, Série B, 16 horas, hora Brasília, jogam Oeste e Cuiabá. 19h15, Sampaio Correia e Avaí. 21h30, Cruzeiro e CSA. Mesmo horário, Vitória e Juventude. Pela Copa Sul-Americana, às 21h30, joga Universidade Católica e Vélez Sarsfield. E pela Copa Libertadores da América, 21h30, tem Palmeiras e Libertad. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 1,55% a 5,1228. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta segunda-feira. O Ibovespa terminou o dia aos 114.611 pontos, queda de 0,45%. Nesta semana, a Caixa Econômica Federal começa o pagamento da 9ª parcela do auxílio emergencial. Os nascidos em abril receberão benefício de R$300 nesta quarta-feira. O valor estará disponível na conta digital do banco. Os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação para 2020 pela 18ª semana seguida. A previsão de alta passou de 4,21% para 4,35%. E a balança comercial registrou déficit de 1,120 bilhão de dólares na parcial de dezembro até domingo, informou o Ministério da Economia nesta segunda-feira. O Ministério da Infraestrutura prevê contratar 137,5 bilhões de reais em investimento no próximo ano, com leilões, renovações de concessão e privatização envolvendo mais de 50 ativos. Os beneficiários do Bolsa Família que tiveram auxílio emergencial, extensão de R$300 para R$600, R$600 para mães solteiras, cancelado, bloqueado ou negado, ganharam um prazo para requererem um benefício, informou o Ministério da Cidadania no dia 14. A partir do próximo domingo, dia 20 até 29 deste mês de dezembro, a revisão do benefício deve ser pedida no site da Dataprev, estatal que processa os requerimentos do auxílio emergencial. Manaus 6:42. Na lista estão a concessão de 23 aeroportos, de 17 terminais portuários, dentre outros. Os números foram confirmados nesta segunda-feira pela pasta em evento de balanço das ações do Ministério em 2020, com as expectativas para o próximo ano. O índice de atividade econômica, o IBCBR, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, teve expansão de 0,86% em outubro, na comparação com setembro. O número foi calculado após ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. O presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, André Pepitone, afirmou que os leilões que a agência pretende realizar até 2022 devem gerar investimento de aproximadamente 88 bilhões de reais no país. Segundo ele, que participou do evento online promovido pela Enel Green Power, os investimentos de 5,6 bilhões de reais anunciados pela empresa na manhã de hoje ou de ontem comprovam o sucesso das políticas adotadas pelo governo para o setor elétrico. O número de beneficiários em seguros e planos de saúde deve fechar 2020 com crescimento, a despeito da crise gerada pela pandemia de Covid-19. Perto dos 47 milhões antes da pandemia, esse grupo deve ter leve alta de 0,6% a 0,8%
neste ano, alcançando entre 47,3 milhões e 47,4 milhões, segundo o presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FenaSaúde, o João Alceu. E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, cobrou informações ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e ao diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, sobre os relatórios elaborados para auxiliar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, no caso das rachadinhas. A ministra fixou o prazo de 24 horas para receber respostas. 6h44 em Manaus. 2 desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia foram alvo de mandado de prisão temporária da Operação Faroeste, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de ontem, contra um suposto esquema criminoso de venda de decisões judiciais. Outros alvos da operação, que está na 6ª e 7ª fases nesta segunda-feira, foram o secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, e a delegada-chefe de gabinete da SSP da Bahia, Gabriela Caldas Roça de Macedo. Ambos foram afastados do cargo conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça. O subsecretário da SSBA da Bahia, portanto, Secretaria de Segurança, Ari Pereira de Oliveira, assume a pasta. A investigação aponta a existência de um esquema de venda de decisões judiciais por juízes e desembargadores da Bahia, com a participação de membros de outros poderes que operavam a blindagem institucional da fraude. O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos oficializou nesta segunda-feira a vitória de Joe Biden na eleição presidencial americana de 3 de novembro. Os delegados se reuniram em seus respectivos estados para escolher formalmente o democrata como o 46º presidente dos Estados Unidos e Kamala Harris como vice após 41 dias do pleito. A posse de Biden está prevista para 20 de janeiro de 2021. Uma enfermeira que trabalha na unidade de terapia intensiva de um hospital de Nova York foi a primeira pessoa nos Estados Unidos a receber a vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 nesta segunda-feira, em um marco nos esforços norte-americanos para controlar o vírus. A Sandra Lindsay, que tratou na UTI alguns dos pacientes mais graves com Covid-19 por meses, recebeu a vacina no Medical Center, no bairro de Queens, no epicentro inicial da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos, o que provocou aplausos durante uma transmissão ao vivo com o governador de Nova York. Os Estados Unidos atingiram nesta segunda-feira a triste marca de 300 mil mortos por Covid-19 desde o começo da pandemia, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Num contraste com a esperança e a euforia do início da vacinação, os Estados Unidos vivem os piores dias em número de casos e mortes pelo novo coronavírus desde que a crise sanitária começou. Na semana passada, houve dias em que as autoridades americanas registraram mais de 3 mil vítimas em apenas 24 horas. 6h47 em Manaus. Aos 68 anos, o técnico Vanderlei Luxemburgo testou pela segunda vez para a Covid-19. O ex-Palmeiras precisou ser internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. O treinador estava no Rio de Janeiro e começou a apresentar sintomas da doença e optou por procurar tratamento no Hospital Paulistano. O cantor Paulo César Santos, o Paulinho, de 68 anos, integrante do grupo Roupa Nova, morreu na noite desta segunda-feira. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Copador, na zona sul do Rio de Janeiro. A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da banda. No mês passado, Paulinho foi internado com Covid-19. Apesar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ter dado um prazo de 48 horas para que o Ministério da Saúde informe a data de início e de término da vacinação contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirma que seu cronograma depende do aval da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para as vacinas. O país registrou 526 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 181.945 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 651, valor mais alto desde 6 de outubro. A variação foi de mais 24% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta segunda-feira que irá assinar uma medida provisória liberando 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19.
Ele afirmou ainda que será editada outra medida provisória estabelecendo a necessidade de assinatura de um termo de responsabilidade por quem for tomar o imunizante. 6h49 em Manaus, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando com o Globo do Rio de Janeiro. Brasil se aproxima de 182 mil mortes por Covid. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Apesar de ordem do STF, o governo insiste que só pode apresentar cronograma após aval da Anvisa. O que diz o estado de São Paulo? Estados Unidos registram 300 mil mortes, Itália avalia lockdown, Holanda fecha até janeiro e Londres endurece restrições. Vamos ao Planalto Central com destaque do jornal Correio Brasiliense. Brasil registra mais de 25.193 infecções e 433 mortes em 24 horas. Valor econômico. Em leilão sem concorrência, Claro, Vivo e TIM ficam com a operação celular da Oi. Em BH, principal matéria de capa do jornal O Estado de Minas. Ministro diz que a duplicação da BR-381 é a obra mais complexa do Brasil. Vamos agora ao Recife com o Centenário Jornal do Comércio. Dória diz esperar que a Anvisa trabalhe sem folga para a Coronavac ser liberada na próxima semana. Fortaleza, Diário do Nordeste. Luxemburgo é internado após testar positivo para a Covid pela segunda vez. E finalmente 0 hora em Porto Alegre. Prefeito de Bagé diz que classificação em bandeira preta é ato arbitrário e que não fechará comércio. Vamos agora às manchetes dos jornais locais, começando pelo também Centenário Jornal do Comércio. A arrecadação estadual mantém curva para cima. Amazonas em Tempo. A Agroamazonas beneficia produtores do estado. Destaque de A Crítica. Saúde Pública, Manaus investiga 22 casos de esporoctrose. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A técnica foi de Itamar Jardim e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45.